sejam bem-vindos aqui nessa live. Thaís já tá chegando aqui, minha convidada de hoje. Oi, Thaís! Oi, boa noite. Boa noite, que bom receber você. Thaís, para quem não te conhece ainda, tá aqui passando aqui na live, conta um pouquinho da sua história, como é um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que o seu trabalho aí tem muitas vertentes, né? Muitas coisas que você faz. E por que você decidiu também se formar em coach financeira? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Esse endereço novo do Instagram, que eu mudei faz pouco tempo, tem justamente relação com isso, né, Aline? A gente já até conversou algumas vezes sobre isso, porque como eu tenho várias formações, eu fiquei procurando uma identidade para mim. O coach veio com esse desafio de, e aí, o que você vai decidir fazer agora, não só da sua própria vida, mas como profissional, né? E misturando essa vertente de saúde física com saúde emocional, com o FinCoach, com outras vertentes do coaching, eu entendi que o que eu quero, no final das contas, não importa o que é que a pessoa vai precisar, é que ela seja feliz. É para mostrar que é possível que isso aconteça, né? Muito E quem bom. foi o FinCoach. E o que eu digo para as pessoas é, se existe alguma dúvida, por exemplo, se você vai tanto passar por um processo de FinCoach ou então entrar no curso da Aline, né? E é isso que eu quero dizer. Se existe alguma dúvida, se vai passar por um processo ou entrar no curso da Aline, não hesite mais, porque como a Aline diz, não é sobre dinheiro, é sobre vida, é sobre felicidade, é sobre o que tudo isso pode proporcionar para você. E não que o dinheiro pode comprar, Sim. mas principalmente sobre relacionamento. É o que eu tenho muito visto no meu trabalho, Aline. Para quem eu sou naturóloga, que é uma formação da área de saúde, onde nós entendemos toda a parte física da pessoa igual a da medicina. Só que nós temos uma visão de homem diferente. Ou seja, a gente procura ver o emocional, a sua alimentação, como você se relaciona e como isso impacta na sua saúde. E o FinCoach veio para arredondar o meu trabalho nesse sentido de perceber que o coaching financeiro é mais um dos aspectos de saúde na vida de uma pessoa. Exatamente, porque quando ele vem, né, Thaís, a gente já conversou muito sobre isso, a pessoa vem te procurando como naturóloga para enxergar ele numa integralidade, né, que muitas vezes a medicina tradicional não olha, né, a medicina tradicional vai lá e dá um remédio para aquele sintoma, mas não vai olhar como um todo, e aí você percebeu que a questão financeira ali, muitas vezes acaba desenvolvendo as doenças, desenvolvendo os sintomas, desenvolvendo várias coisas. E aí você conseguiu juntar também, porque eu sei que alguns clientes hoje você trabalha com a questão do coaching financeiro também, com essa coisa da relação com o dinheiro. Completamente, porque assim, a pessoa vem para mim com uma queixa muitas vezes física e que eu sei da saúde, ela vem assim, eu tenho insônia, você tem alguma coisa aí que você pode fazer para isso? Dá para fazer acupuntura? Dá para me dar alguma coisa para tomar? E eu digo, sim, eu posso fazer isso, mas aí você vai começando a conversar o que é que está causando aquela falta de paz para a pessoa, porque isso é insônia, né? Quando entregar, ficar tranquila, a mente não desliga. E eu vi que muito era não só a falta do dinheiro, porque muitas vezes a pessoa pensa no coaching financeiro e pensa que é relacionado à dívida, mas não é só isso, mas principalmente os padrões de comportamento, que é uma coisa que a Aline ensina muito no curso, que por exemplo, na vida de um casal, um se porta de uma maneira e o outro de outra, quer investir o dinheiro de maneiras diferentes, ou então a falta do diálogo sobre o que quais são as decisões que vão tomar, e isso gera conflito. Sim. Gerando conflito, você acaba não tendo paz, e isso vai gerar também doenças físicas na pessoa. Pode ser a famosa gastrite nervosa também. Sim, e é interessante, né? Porque as pessoas falam assim: ai meu Deus, eu não consigo mais dormir por causa das contas. E a gente acha que isso é só uma forma de falar. Mas não é uma forma de falar, não. Muitas pessoas têm insônia realmente
por causa das contas. E às vezes não é nem porque está devendo, é porque é isso do comportamento. A pessoa assumiu tantas contas para pagar, tantos compromissos, padrão de vida totalmente fora da realidade que ele poderia estar assumindo, que ele fica sem saber se vai conseguir pagar aquela conta. E aí tem insônia. Eu sei que tem outras coisas, né, Thaís, que dá. Conta aí pra gente, vai, curiosidade. O que mais que acontece? Que sintoma que dá na pessoa que quando tá com essa tensão relacionada a dinheiro? Olha, por exemplo, eu atendi pessoas que são autônomos, que têm pequenas empresas ou até mesmo médias empresas. Eu já comecei a atender depois do FinCoach. E eu vi que no mundo do empreendedorismo, uma coisa que acontece muito é a pessoa achar que vai dar conta. É a coisa do brasileiro, né? Aquele otimismo sem um planejamento e tal. E aí o que vai acontecer? Além da insônia, esse estresse ele vai desencadear aquilo que você é mais propenso até relacionado à sua genética, né? A sua genética vai determinar muito para onde o seu estresse vai. Quantas doenças a pessoa vai no médico, o médico fala, é estresse. E aí a pessoa fica brava porque não tem um remédio para aquilo. Sim. E esse estresse pode dar fibromialgia, a gastrite, a dor no ciático, que a gente já até conversou sobre isso, porque é uma dor relacionada a medo, a enxaqueca. Olha, a criatividade vai da tendência de cada um, Aline. A gente vai ver que muita coisa é, sim, essa preocupação. A gastrite nervosa mesmo acontece quando a pessoa está muito preocupada, se vai dar conta, se não vai conseguir, muita coisa para resolver. A falta do planejamento é uma das coisas que entram na ativação aí da gastrite nervosa, porque aí quando vem... A gente fala no coaching que existem dois tipos de coisa para resolver. As importantes e as urgentes. Sim. E aquelas que, se você não tiver um planejamento e não resolver as importantes, uma hora ela vai virar urgente. E na hora que ela virar urgente... tudo é urgente, né? Tem hora que é tudo urgente. Não resolveu? Quando ela tiver essa necessidade de virar urgente, a chance dela virar uma gastrite é muito grande. Aham. E é muito interessante isso, né? Entendeu? O corpo ele sempre vai falar das besteiras que a gente faz. Sim. O que é importante é ver que nenhuma doença acontece porque a máquina resolveu não funcionar ou por acaso. E sim, é o nosso corpo sinalizando que a gente fez alguma besteira, tomou alguma decisão que não foi, assim, a mais pacífica possível, né? Uhum. Então, é muito interessante a gente ver isso, né? O quanto, e eu falo isso o tempo todo nas aulas, eu falo, gente, não é sobre o dinheiro, é sobre a vida. Dinheiro é um recurso. E toda vez que você tem alguma dificuldade com esse recurso, seja de administrar, seja de ganhar, seja de manter, seja lá o que for, isso vai refletir na tua vida. Como a Thaís falou, reflete na saúde, no relacionamento, dentro da vida profissional. Quantas pessoas que não produzem, né, no trabalho porque chegam no trabalho estressado. Por quê? Porque fez mais conta do que deveria, porque tomou uma decisão errada, né? A gente vê muita gente às vezes fazer isso. A pessoa vai lá, compra um apartamento financiado em sei lá quantas vezes, e aí não leva em consideração o valor de condomínio, valor de tudo que vai entrar, e aí chega uma hora que a pessoa, meu Deus, eu me meti nessa situação, e agora? E o medo, né, Thaís, de falar com alguém, porque as pessoas, elas têm muito esse medo de contar para outra pessoa que pode ter tomado uma decisão errada. Então, a pessoa também, quando ele vai procurar, né, um coach, ele encontra também um lugar seguro para que ele possa contar o que está acontecendo sem o julgamento, né? Porque o objetivo do coach, né, um dos pressupostos do coaching é que a gente não vai julgar a pessoa. Naquele momento, foi a melhor decisão que ele fez com o recurso que ele tinha, né? Para ele, naquele momento, era o melhor. Ah, mas as consequências não foram boas? Sim, o que a gente pode fazer daqui para frente para resolver as consequências, né? Para poder ajustar. Mas muitas vezes ele vai falar com o amigo, com a esposa, com o parente, e a pessoa só vai detonar, né? Ah, a culpa é sua, você que tomou essa decisão errada, você que fez tudo errado. E aí a pessoa, ao invés de sair daquela situação,
acaba se afundando cada vez mais, tendo mais sintomas ainda, porque não tem com quem conversar. Então, eu acho que o espaço do coaching também é esse espaço de segurança, né? Para que a pessoa fale do que ela está passando. E sabe que eu vi que, assim, só isso desse medo de falar acontece com todo mundo, mas ela é muito predominante no homem, sabia? Por essa questão de que ele tem que ser forte, de que ele tem que dar conta. Então, são pessoas que costumam demorar um pouquinho mais para procurar ajuda. Sim. Quando é que eles vão procurar ajuda? Quando a mulher diz que vai separar, quando a pressão já está lá em cima e não baixa mais, que é outra doença que acontece nessa situação, quando tá para perder o emprego, quando tá para fechar a empresa, quando tá lá no limite, aí muita gente vem. Então, uma pergunta que eu até deixo para vocês é assim, até onde você aguenta ficar na dor? Porque você só vai ter o que você tolera. Se você perceber que está errado, que está ruim, que poderia ser melhor, mas você ir aguentando, a coisa ela só vai aumentar, né, Aline? Sim. E enquanto você tolerar, ela vai ficar na sua vida. Então, basta fazer a perguntinha: eu tolero isso até onde? O que eu vou esperar acontecer mais para poder mudar essa situação? Sim. E é interessante isso que a Thaís está falando, porque olha só, você não precisa esperar chegar no ponto lá de limite para buscar ajuda. Se você busca isso antes, é mais fácil você resolver. Né? Então, por exemplo, a gente vê isso muito em empresários, né? Em empresas, né, Thaís? O empreendedor, o empresário, ele vai dar conta e aí ele vai levando e aí ele tá vendo que as coisas não estão dando, ele não tá mais dando conta daquilo, mas ele vai empurrando com a barriga, ele vai, não conta para ninguém e chega um limite que realmente já está tudo comprometido. Foi o que você falou. A empresa muitas vezes já dá para fechar, a saúde já está ruim, o casamento já está, né? A mulher já não está aguentando mais. Aí ele começa a pedir ajuda. Então, gente, homens que estão ouvindo a gente, mulheres, não tenha medo de pedir ajuda, né? E isso é uma coisa bem legal da gente falar, e eu gosto de trabalhar isso com os meus alunos que são coaches financeiros, que é a importância da gente mostrar que nós também somos pessoas normais, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo. Nossa, como é que eu vou falar para a Aline? Como é que eu vou falar para a Thaís que eu fiz essa besteira? Meu Deus! Gente, é assim a vida, né? É a vida. Todo mundo ser humano, todo mundo faz, todo mundo... São escolhas que naquele momento você tomou, muitas vezes por causa da emoção daquele momento, né? Estava envolvido. E que precisa de ajuda para resolver. Então, busque ajuda, né? E como coach financeiro, agora falando pro pessoal que está aqui, que está se formando coach financeiro, o pessoal que está aqui, que já estão na turma 6, quem está querendo vir, como coach financeiro, você tem sempre que lembrar disso. Que na tua frente tem uma pessoa que tentou fazer a melhor escolha possível. E que muitas vezes não deu certo. Mas naquele momento a escolha que ela fez para ela era melhor. Para que a gente não passe a julgar. Porque conversei aqui em outras lives, né, Thaís? Quando a gente fala de problema financeiro, muitas vezes as pessoas rotulam, né? Ah, mas a pessoa tá assim porque foi irresponsável. A pessoa tá assim porque se desorganizou e tal. Gente, tudo bem. Ok, cada um teve um motivo. Mas daqui para frente, o que a gente pode fazer? E daqui para frente, como é que eu, como coach, posso ajudar essa pessoa a sair dessa situação para caminhar para uma outra situação? Então, acho que isso é muito importante. E o coach financeiro, ele é a pessoa mais indicada para você buscar nessa hora. Talvez você busque um consultor, o consultor vai lá analisar tudo, vai falar para você, ó, o negócio tá feio pro teu lado. Tem o que fazer, não. Vende essa empresa, ó, faz alguma coisa, porque não vai ter saída. Porque o papel do consultor é mostrar para você o que está acontecendo ali. E muitas vezes, realmente, a situação está muito difícil. O coach, não. O coach, ele vai te ajudar a sair da situação. Seja da forma que for que vocês vão construir juntos. Mas ele vai te ajudar a sair daquela situação. É assim, Thaís, que eles chegam? Pensando assim, Aline, eu até tive um insight aqui, né?
de que o consultor ele é necessário na hora adequada dele, né? Sim. Que é aquela pessoa que vai ter ali as suas planilhas, que vai dizer o que dá para fazer, o que não dá com o número. Mas ele não tem, não é do escopo dele, não é do coach ser um consultor, a não ser que você também se especialize nisso. Então é importante a gente deixar aqui a importância de cada profissional, sim, mas precisa se complementar, né? Ele não vai conseguir agir no emocional daquela pessoa, porque não é o foco dele, coisa que o coach veio para fazer, para a gente entender o comportamento daquela pessoa e ajudar a melhorar. E o insight que eu tive foi relacionado, por exemplo, na questão da saúde. Eu sempre vou acabar tendo essa visão, né? Sou treinada para isso, que é o seguinte: o médico, ele também é necessário para fazer o exame, para fazer a cirurgia quando necessária. Só que muitas vezes o que você precisa é de uma solução na raiz do problema. Então, ao problema da gastrite, o médico ele pode te passar um antiácido, mas você vai ficar no antiácido até quando? Você precisa do naturólogo para falar da sua alimentação, e do coach, se o problema for financeiro, para dizer assim, vamos organizar isso aqui, o que a gente precisa fazer para mudar para que essa dor não continue. E o antiácido vem lá, na hora do problema agudo. Assim como o consultor, ele vai te mostrar os números e o coach vai falar, e o seu comportamento, o que precisa mudar? Porque a gente trabalha trazendo clareza. Muitas vezes a pessoa tomou uma decisão sem nem entender o que ela queria. Aí você pergunta para ela assim, mas por que você comprou tal coisa? Ah, não sei porque eu comprei. Ah, porque meu amigo também comprou. Ah, porque... Ah, tinha que comprar. Enfim, não tem clareza, não tem prioridade, não tem visão de 5 anos, né? Nossa, quantas vezes eu pergunto para a pessoa assim, aonde que você se vê daqui a 5 anos? Aí a pessoa fala, não faço ideia de onde eu me vejo, né? Não faço ideia. E você, mas você não para pensar onde você quer estar? Não. Ou então, assim, a pessoa fala assim pra mim, onde você se vê daqui a 5 anos? Ah, daqui a 5 anos eu quero morar fora do Brasil, quero estudar, quero viajar ao mundo e tal. Aí, o que você quer fazer agora? Não, eu quero juntar dinheiro para comprar um apartamento. Ah, comprar um apartamento aonde? Aqui mesmo. Ah, mas você não falou pra mim que você quer estar no exterior daqui a 5 anos? E o apartamento? Ah, né? O que eu vou fazer com o apartamento? Não, mas aí eu alugo, né? Aí a pessoa, ela nem fez. Não conecta uma coisa com a outra. Então, o coach, ele vem para poder ajudar a pessoa a conectar isso, conectar esses pontos para que consiga, assim, ter clareza, ter prioridade, seguir um caminho, mudar hábito, né, Thaís? Porque tanto na saúde como nas finanças, a gente tem que mudar hábito. Não adianta querer ficar saudável e comer só porcaria, não cuidar do corpo, não adianta. Mesma coisa com o dinheiro. Não adianta você querer ter dinheiro, ficar com a saúde financeira boa e só gastar, nem saber, se endividar. Não adianta, gente. Tudo tem um caminho, tudo tem um preço a ser pago. Então, a gente tem que querer pagar esse preço, né? Então, acho que a saúde e o dinheiro... A saúde física e a saúde financeira, elas estão muito ligadas. Caminham juntas, com certeza. Eu acho que a gente não pode desconectar o nosso físico do nosso emocional, onde estão também ali as crenças no mental, né? E o dinheiro, ele é essa ligação entre o seu emocional e o resultado no seu comportamento. E pensando nisso, assim, dentro do coaching financeiro, para quem ainda não sabe, você também pode ir para várias vertentes, né? Porque foi curioso, porque quando eu escolhi o FinCoach, eu falei, agora eu achei meu nicho. Aí eu cheguei no FinCoach, a Aline falou assim, então, qual vai ser o seu subnicho? Eu falei, o quê? Isso acontece muito. Aí, com o tempo, eu fui entendendo. Que eu achei que eu já tinha, nossa, foi difícil fazer escolha, escolhi, tá ok. Nada.
Aí eu fui vendo, tem gente que vai para investimento, tem gente que vai para empreendedores, para mulheres, para vários lugares. E eu falava, gente, para qual lado que eu vou? Ah, Aline, mas o que que é natural para você? O que que é fácil para você? O que que acontece assim, ó, que flui? E eu demorei para entender essa resposta, Aline, e eu falei, caramba, o meu negócio é comportamento, é crença, é mindset. Então, boa parte do meu processo é pensando nessa estruturação de como construir a mente da pessoa que vai saber investir, que vai saber produzir dinheiro, que vai saber fazer, ampliar e multiplicar esse dinheiro, né? Sim. Porque, como, voltando à história do consultor, por exemplo, onde é que é legal mexer aqui na empresa, qual é a parte que a gente precisa fazer planilha e reorganizar, ou então depois, onde é que eu vou investir, se a cabeça não deixar, né? Sim. Então, no meu caso, eu falei assim, não, eu vou ver esse negócio de crença aí, porque não adianta eu colocar um comando maravilhoso para minha máquina se eu não mudar as pecinhas que estão nele, que são as nossas crenças. Eu digo que tem os apps que vêm de fábrica e aqueles que você vai instalando. Sim. E o coach é treinado para identificar quais são os vírus que vieram pelo meio do caminho, né? Que é aplicativo que você tem que jogar no lixo, que é aplicativo novo ali que vai te ajudar no seu objetivo. Porque se você não mudar o mental, o quanto você enxerga aquilo, se vai te ajudar ou não, você vai empacar. É nessa hora que a gente sabe que tem que, mas não consegue. Não consegue fazer. Thaís, e para o pessoal entender, quem está aqui ouvindo a gente não sabe muito bem o que é crença, dá um exemplo de algum atendimento seu, de pessoas que você vê. Que crenças são essas? Por exemplo, para quem é empreendedor, né? Tem gente que acredita que precisa só ter o dinheiro ali para manter a empresa da forma que vem vindo e que ela pode passar a vida daquela forma. Sim. Mas sabe que dia, Aline, que muitas vezes se trata sobre a crença sobre a própria pessoa, de merecimento. Quantos negócios a gente vê que tem a capacidade de crescer, por exemplo, de ir para a internet, de escalar o seu negócio, ou até quando é algo de entrega, que possa crescer de qualquer forma. E não cresce, por quê? Porque a pessoa ela pode acreditar que onde eu estou tá bom, eu não preciso muito para viver, ter dinheiro dá muito trabalho, entender de investimento dá muito trabalho. Por exemplo, sobre essas de merecimento, né? Muitas vezes a pessoa não percebe que ela está falando dela mesma. Ela acha, não, mas por aí tem gente que está na crise, eu pelo menos não tô, eu posso ficar por aqui mesmo. São essas histórias que a gente vai contando na nossa cabeça para não dar um passo adiante. Sim. O que me marcou muito foi assim, de uma empresa, empresários endividados, e aí eu ouvi assim, não, mas se eu não tiver ninguém batendo na minha porta para cobrar, eu não sou homem suficiente. O que foi? Procurava dívida, Aline. Procurava dívida. A dívida, aí não tinha reserva de emergência, não tinha reserva de oportunidade, vivia fazendo empréstimo no nome da empresa. E aí eu falei, gente do céu, de onde é que vem isso, né? Aí tem essa questão da origem da crença, aquela que você vai ouvir da sociedade, da televisão, as mais marcantes são as dos seus pais. Sim. O que eles falam, mas principalmente o que você interpreta do que eles falam. Que nem sempre o que eles falaram foi tão ruim assim, mas a sua cabecinha ali de criança gravou daquela forma, né? E aí dá uma... Eu sou mais homem se eu estiver endividado. Olha que coisa. Eu já vi, Thaís, uma cliente falando para mim assim, Aline, você sabe como é que é, né? Primeiro eu tenho que fazer uma dívida para pagar, porque se eu fizer, aí eu me movimento. Então, eu não tenho dinheiro, eu vou lá, faço a dívida, aí eu movimento, entro em ação e aí eu consigo pagar. Se eu não fizer isso, eu não tenho nada. Aí eu falei, meu Deus, como que crença, né, gente?
Por que que a pessoa precisa de uma dívida para poder correr atrás, fazer as coisas que ela tem que fazer? E imagina, isso é estresse. A gente está falando aqui de estresse. Imagina se a pessoa precisa ter uma dívida, alguém batendo na porta, alguma coisa para ela levantar da cama. Isso está querendo dizer que ela quer viver constantemente sob estresse. Porque senão ela não sente que está viva. Sim. E aí vem de novo a minha atual hashtag, vem ser feliz, porque eu digo, gente, mas que felicidade é essa? Será que não é possível, né? Ter uma vida melhor, uma vida em paz? Por que a sua motivação, ao invés de ser o amor pela vida, a felicidade, a alegria que o mundo pode te dar, tem que ser a pressão? Ah, eu só funciono bem sem pressão. Isso é uma crença. É. Uma crença mesmo, uma crença que Não vou, não. te maltrata. Isso é uma crença que te maltrata, né? A gente pode achar que é boa e tudo, mas é uma crença que maltrata muito. E a gente vê na nossa sociedade muitas crenças, né? As pessoas são muito limitadas. Eu fui palestrar em Portugal e aí, Thaís, quando eu terminei, eu falei sobre dinheiro de propósito. É uma palestra que eu tenho que eu falo sobre a importância das pessoas conseguirem ganhar dinheiro com o que elas amam, né? Porque tem gente que acha que só porque eu faço uma coisa que é meu propósito de vida, eu não posso ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu falo muito sobre isso, dinheiro de propósito. Quanto mais você ganha, mais pessoas você ajuda, maior seu impacto no mundo. Muito, eu sei porque foi uma coisa que eu precisei me libertar. Eu acho que duas coisas muito comuns nos terapeutas. Nós amamos o que fazemos, então a gente precisa ajudar as pessoas. E a outra coisa é a crença de que o dinheiro ele não é espiritual. Nossa, isso é triste, gente. E o Fim Coach me libertou de uma maneira inacreditável. Porque quanto mais dinheiro você ganha, maior o impacto que você causa no mundo. Não é óbvio. Mas quando você tem crença, a gente bota uma venda assim, ó, para não enxergar. Eu digo que a crença adora provar que ela tem razão. Então, a sua venda, ela vai ser seletiva. Você só vai ver aquilo que confirma a sua crença. Não, realmente, tá vendo? Ó, o dinheiro, ele não tem energia espiritual. Isso é coisa de gente materialista. Ó, vai para o inferno e não vai para o céu. Quem é rico não vai para o céu. Tudo isso é crença. E que impedir você de enxergar, por exemplo, se você tiver mais dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Olha que coisa, ó. Quando a gente desmonta, a gente descobre que era óbvio, só que não tinha olhinho de ver, né? Imagina, se você tem mais dinheiro, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue, se você é um terapeuta, um coach, você vai conseguir fazer mais cursos, porque para você fazer mais cursos você tem que investir, você vai conseguir viajar para poder ajudar outras pessoas fora da tua cidade, fazer cursos fora da tua cidade, você consegue dar uma qualidade de vida melhor para tua família, para os teus filhos, olha só quantas bênçãos que o dinheiro dá. Então, tudo depende de quem usa o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é quem está usando o dinheiro. Agora, se a pessoa que está usando o dinheiro for uma pessoa arrogante, mesquinha, aí ela que está fazendo isso, não é o dinheiro que está fazendo isso com ela, é ela que faz isso com o dinheiro. Tem uma coisa muito simples aí, muito básica, né? Que o dinheiro não tem personalidade. Ele desaforo, mas ele é democrático. Isso significa que ele é apenas um potencializador de forças, né? Então, se ela for altruísta, se ela gosta de ajudar os outros, se ela é caridosa, ela vai ser mais, respeitando seus próprios limites, é lógico. Agora, se a questão dela é a ganância, estar por cima das outras pessoas, ela vai ser também mais. Então, não é o dinheiro que vai determinar essa direção. Ele vai apenas te dar a chance de botar para fora o anjinho ou o monstrinho que moram aí dentro de você. Concluindo essa questão da crença que eu falei, né, que muitas delas a gente não tem na nossa consciência, principalmente para quem não é coach, não vai estar treinado para isso. Mas mesmo gente que o que eu peço para as pessoas observarem são os seus resultados, aquilo que acontece no dia a dia. Então, mesmo que não venha no seu diálogo aquela crença, porque tem a lista de crenças que até ali
disponibiliza, né, na semana do coaching. E muitas vezes você vai olhar e vai falar, não, mas eu não tenho isso aí. Tá, mas na sua vida, o que está emperrando? Será que a gente não vai encontrar? Aliás, eu te dou a certeza, a gente vai encontrar. Emperrou, tem uma crença limitante por trás. E o nosso trabalho está em encontrar onde é que está esse vírus aí instalado na sua cabeça para a gente conseguir mudar o seu resultado. Porque não adianta a gente só dizer, não, mas tem que fazer diferente, então vai para esse lado. A pessoa não vai fazer, Não né? faz. Não faz. E Thaís, para quem está aqui acompanhando a gente, o que acontece? Quando a gente sempre vai ter crença, tá? Porque o que é crença? A crença é uma forma que a nossa mente encontra para não ter que ficar tomando decisão o tempo todo. Então, ele vai formar pensamentos automáticos. Né? Então, por exemplo, a minha mente, eu ensinei a minha mente que eu gosto de beber água. Então, o que acontece? Toda vez que eu tô aqui falando com vocês, eu tô trabalhando, o que for, eu tenho água do meu lado. E a minha mente sabe que eu gosto de beber água. Então, toda hora eu bebo água. Pronto. Agora, imagina se eu não crio esse pensamento e toda hora eu fico assim, será que eu tenho que beber água? Será que eu não tenho que beber água? Será que Quanto tempo atrás que eu bebi água? Não, mas imagina a quantidade de energia que meu cérebro ia gastar só para decidir isso. Então, a gente cria crença. Eu falo isso, Thaís. A pessoa fala assim, eu não gosto de água. Eu falei, é só começar a gostar. Porque é você que está dizendo para o teu cérebro que você não gosta. Então, fala para ele que você gosta a partir de agora. E a gente vai ter que mudar a crença. Então, se você acha que você não merece, não adianta você querer acabar com a crença de que não merece. Você tem que construir uma nova crença de que você é merecedora. Não esquece do que eu falei. Ela vai provar, ela vai querer provar que ela tá certa. E a gente vê isso até durante o processo. A gente conversa com a pessoa, na sessão descobre que ela tem uma crença e a gente começa a querer desconstruir e no outro dia acontece alguma coisa provando que a crença estava correta e não a conversa que você teve com a pessoa. Ela vai querer provar. É só enxergar como um ser estranho. E que eu ensino para as pessoas, e as religiões orientais, a filosofia oriental, a meditação falam muito sobre isso, né? Você é você, a sua mente é sua mente, são coisas diferentes. Então, que a sua mente é um ser à parte, biológico, animal, genético, você vai conseguir olhar de fora e vai falar, peraí, então você está me fazendo mal, eu não vou te obedecer. Sim. Se eu tomar água e a minha mente diz, não, mas eu não quero, eu não gosto, não, peraí, eu sou maior que você, mente. Desconstruir, fazer essa desconexão de que você não é a sua mente é muito importante para conseguir fazer esse processo de mudança de crença. Sim. Só que é como a Aline falou, a crença ela não vai aceitar ser exterminada e acabar de um dia para o outro. Da mesma forma que ela se faz, que ela é programada na nossa cabeça, é que ela vai mudar. Então só tem duas opções. Ou sob forte impacto emocional, que eu não recomendo, por exemplo, na hora da crença limitante, o forte impacto emocional geralmente é o trauma, né? Sim. E repetição. Então, se você sabe que a água faz bem, repita que uma hora você se acostuma. Se você já sabe que precisa aprender o seu próprio valor, veja em qual situação que você se rebaixa e repita o positivo. Que isso vai ajustar o seu cérebro para ir fazendo. E aí você só vai errar, vamos dizer assim, falhar em repetir a crença se você ainda tolerar aquele resultado negativo na sua vida. Ó, perfeito. Já ensinamos aqui vocês uma aula de crença completa. Quem está aqui assistindo a live com a gente aprendeu. Já aproveita, vê uma crença que está te perturbando aí, que está te travando, já começa a trabalhar com ela. E tem que ter persistência, porque foi o que a Thaís falou. Não é de uma hora para outra. Né? Então você tem que começar a treinar, você tem que treinar a sua mente, você tem que repetir, você tem que ser maior do que a outra crença. E põe uma positiva no lugar. Porque quando você põe uma positiva no lugar, aquela vai perdendo força até você nem lembrar. Vai ter uma hora que você nem lembra mais daquela. Por quê? Porque a outra já está tão forte que você não vai esquecer, não vai lembrar mais da antiga. Thaís, queria te agradecer aqui
por participar aqui comigo. Bora crescer juntos. Quem ainda não tá seguindo a Thaís, ó, aproveita, segue a Thaís aí, ó, tá escrito. Thaís, vem ser feliz, ó, segue também. Se você não tá me seguindo ainda, me segue também. Gente, gratidão por todo mundo, Thaís, pessoal que tá aqui com a gente. Gente, ó, beijo pra vocês, bora crescer e até a próxima. Beijo!